E então chegou o grande momento. Vamos mergulhar na história de Laura. A jornada de Laura, do peso da dor ao peso da liberdade. Capítulo 1, o peso do silêncio. Laura era uma mulher comum, 39 anos, mãe de 2 filhos pequenos, um de 5 anos e outro de 8 anos. Casada há 12 anos e mesmo com a casa cheia, sentia o vazio enorme dentro de si. Casada, mãe dedicada, correndo contra o relógio todos os dias para dar conta da casa, do trabalho dos filhos, do marido e de si mesma. Mas no fundo, sabia que tinha deixado de se ver. Não se arrumava mais, evitava se maquiar. Roupas novas? Nem pensar. Sempre vinha a mesma sensação, vergonha. O espelho tinha virado seu inimigo. Laura trabalhava em home office, mas nunca conseguia parar. Sempre sobrecarregada, sempre correndo, sempre tentando ser suficiente para todos, menos para ela mesma. E no fundo, havia um pensamento constante que ela nunca compartilhava. Será que eu ainda consigo ser leve de novo? Laura já havia emagrecido 12 quilos. Ela se lembrava claramente da sensação. Roupas que caíam melhor, barriga mais lisa, energia nos dias que brincava com os filhos e passeava com o marido regado de risadas. Mas depois das gestações, ganhou 16 quilos de volta. E a cada nova tentativa de emagrecer, o medo de falhar crescia mais ainda. Ela já tinha ouvido todos os conselhos possíveis. Dieta, jejum, termogênico, treino. Todos tinham uma solução, mas nenhum entendia a verdade dela. E ela começava a se sentir cada vez mais sozinha. Durante o dia, ela sorria. Atendia às chamadas do trabalho, ajudava os filhos com o dever de casa, ria das pequenas piadas. Mas à noite, quando todos já dormiam, Laura tinha um segredo. Ela se levantava devagar, pisava leve na cozinha, abrindo potes, cortando fatias, pegando doces às pressas. E a cada mordida vinha a vergonha e a culpa. O silêncio de não contar para ninguém. Ela se perguntava, por que não consigo me controlar? Por que tudo volta mesmo quando tento tanto? Laura acreditava que era fraca, que não tinha força de vontade, que todos os outros estavam certos. Mas o que ninguém via era o que estava por trás, o que ela guardava só para si. Laura não era fraca, ela era exausta. Exausta de tentar, recomeçar e falhar. Exausta de olhar no espelho e não se reconhecer. E mesmo assim, ninguém via o que estava por trás. O medo de não ser amada, a solidão de se sentir perdida dentro de si mesma, a vergonha de comer escondida à noite. E quanto mais ela escondia, mais pesado se tornava o silêncio. E assim Laura seguia, em casa, sozinha, com um sorriso durante o dia, mas um vazio profundo à noite. Ela achava que precisava se controlar, que precisava se disciplinar, que precisava se encaixar nos padrões que todos diziam ser certos. Por fora, parecia forte. Por dentro, estava cansada, triste, sobrecarregada. E para suportar, encontrava na comida o anestésico para o caos. Comia para sobreviver, comia para ter energia, comia para não enlouquecer. O que ninguém sabia é que atrás de cada garfada havia um pedido de socorro silencioso. Mas o que acontece quando a fuga vira prisão? Quantas mulheres vivem o que Laura vive e acreditam que o problema é falta de força de vontade. Mas algo dentro dela sabia que não era bem assim. Porque no fundo, ela sentia que estava lutando contra algo que ia muito além do prato. Ela não sabia o que era ainda, mas sentia que havia um caminho que ninguém tinha mostrado. E no próximo capítulo, você vai descobrir como a rotina e o cansaço estavam prendendo Laura nesse ciclo. E o que poderia fazer era começar a mudar.